Opa, aqui é o Renato, tudo bem? Tem uma história bastante interessante, uma história que eu gosto muito. Eu escrevi um artigo faz uns 2 anos mais ou menos, fazendo uma similaridade com essa história, a nossa vida profissional, ao que a gente vê no dia a dia nas empresas. Assim como muitas outras histórias que eu gosto de compartilhar com o pessoal, compartilhar contigo aqui no meu canal, eu acho que essa história pode colaborar bastante, pode dar uma visão bem prática do porquê as pessoas desrespeitam as regras, do porquê que é tão difícil fazer com que uma regra, um procedimento seja seguido. E porque às vezes a cultura da empresa está tão afetada de uma maneira que é difícil até a gente entender que tudo que você vai fazer é um trabalho homérico, um trabalho dificílimo, coisa que em outra empresa é super tranquilo, o pessoal aceita, a coisa flui naturalmente. É a história do conceito da tolerância zero. Nos Estados Unidos, mais precisamente aí na prefeitura de Nova York, ocorreu uma das maiores, mais rápidas reduções em taxa de criminalidade que a gente conhece na história moderna. Foi a implantação do tolerância zero pela polícia, que basicamente consistia em punir exemplarmente pequenos delitos, como alcoolismo em público, pular a catraca do metrô sem pagar, jogar lixo no chão, enfim, esses pequenos delitos aí que normalmente passariam batido. E a aplicação de punições para esses pequenos delitos aí trouxeram à luz um conceito de uma teoria criada há mais de uma década atrás, que é a chamada teoria das janelas quebradas. É uma teoria que foi publicada em 1982 na revista Atlantic Monthly, criada pelo cientista político James K. Wilson e o psicólogo criminologista George Kelly. E tratava-se de uma análise da relação da criminalidade com a desordem, o caos da impunidade. E o pessoal lá de Stanford fizeram uma experiência que funcionou da seguinte maneira. Colocaram um carro num lugar chamado Bronx, um lugar barra pesada lá nos Estados Unidos. E colocaram um outro carro idêntico num lugar chamado Palo Alto, que era um lugar de altíssimo padrão, com taxas de criminalidade baixas. E o que se observou foi que o carro deixado no Bronx, em uma semana, foi completamente depredado. Deteriorado, roubaram-se as peças, enfim, depenaram o carro. E o carro deixado no Palo Alto ficou inteiro, impecável, depois de uma semana inteira. Só que o pessoal não parou por aí. Eles quebraram uma janela desse carro que ficou nesse bairro chique e esperaram mais uma semana. E olha só que interessante, o carro deixado em Palo Alto foi depredado da mesma maneira que o outro carro deixado no Bronx tinha sido na semana anterior. Quer dizer, deu-se o mesmo padrão de depredação, só que precisou-se antes quebrar uma janela do carro. E qual foi a conclusão disso aí? Verificou-se que quando o caos está implantado, a tendência das pessoas que estão naquele ambiente é se equiparar àquela situação ruim. As pessoas se sentem incomodadas e querem sair o quanto antes. E as pessoas que ficam tendem a sentir menos obrigação de respeitar as regras e normas sociais daquela região. Porque afinal, claramente, elas não são respeitadas pelos outros. Por isso que aquele ambiente está tão deteriorado. É a mesma analogia da gente se preocupar ou não em deixar um banheiro de estrada limpo se a gente encontrou ele super deteriorado para começo de conversa. E esse é só mais um exemplo de tantos outros aí que a gente pode citar. E a aplicação desse conceito, dessa teoria, tem surtido muito efeito em diversos outros países, depois desse grande exemplo dos Estados Unidos. Mas por que eu estou colocando toda essa história? A gente pode aprender muito com essa mentalidade e adaptar os conceitos para usar nas empresas. Só que, lógico, adaptando aquilo que a gente chama de punição. Fica fácil aqui imaginar ambientes de trabalho organizados, com procedimentos, e que a transgressão a esses procedimentos, a essas regras, acarrete uma conversa com o líder, algum tipo de atitude. A gente não prega aqui que se cria um clima pesado, um clima de guerra, de atrito entre líderes e funcionários, com advertências e aquela coisa pesada. Simplesmente o que a gente fala é que se cria um clima franco e adulto, de enfrentamento dos problemas e de cobrança para que as regras sejam respeitadas, que os procedimentos sejam respeitados. Um conselho que a gente dá é que os motivos das regras existirem sejam tão divulgadas quanto as regras em si, para que as pessoas saibam exatamente por que elas estão lá. Isso facilita muito. Uma coisa interessante que a gente vê que tem bastante por aí é que tem uma série de pessoas que dizem que estão desmotivadas porque trabalham em um ambiente onde a bagunça impera, onde as pessoas cometem erros propositalmente, agem de má fé e nada acontece com elas. Só que muitas vezes essas pessoas participam de erros, de desvios de procedimentos, sem mesmo nem perceber. Essas pessoas não fazem isso porque são pessoas ruins, porque trabalham mal.
simplesmente porque estão inseridas nesse ambiente de caos e desorganização. Nesse ambiente onde desrespeitar uma regra ou outra de vez em quando não tem tanto problema, afinal a coisa precisa andar. E a gente sabe que não é bem assim. A aplicação dessas medidas de correção, as chamadas violações despretensiosas, tem um caráter acima de tudo preventivo. Um gestor, um empresário pode colocar que é difícil saber exatamente quem desrespeitou o procedimento para que possa haver essa conversa, haver esse bate-papo. Só que o importante aí não é saber exatamente quem foi o indivíduo que fez isso, mas uma conversa com a equipe, pelo menos, para expor para todos o problema de se transgredir esse procedimento. Outro problema que o pessoal pode citar é falta de tempo para correr atrás de todos os erros, de todos os problemas. Só que a isso a gente fala o seguinte: no começo pode ser bastante difícil, no começo pode tomar mais tempo. Só que isso com o tempo tende a diminuir drasticamente. E lá na frente a cultura já vai ter sido melhorada, já vai ter sido alterada de uma maneira que você vai ter muito mais tempo para fazer outras coisas, trabalhar com outros projetos, melhoria na empresa. E eu acho que no final das contas o importante é citar que a gente não está punindo transgressores. Né? O que a gente está fazendo é tendo uma conversa franca com colegas de trabalho, ensinando a eles o real motivo dos procedimentos, o real motivo da necessidade de respeitar as regras. Se a gente conversa com essas pessoas de uma maneira desrespeitosa, se a gente humilha as pessoas, a gente só vai conseguir o efeito contrário, porque a falta de respeito gera falta de respeito e pode vir de diversas maneiras diferentes, dentre elas a perpetuação desse caos. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Às vezes pode ser um assunto até polêmico, por isso deixa a sua opinião aí nos comentários. Imagine o que isso surtiria de efeito na sua empresa, no ambiente que você trabalha. E deixa aí um comentário, vamos bater um papo a respeito desse tema, que é bastante interessante e dá bastante debate. Mas de qualquer maneira, clique aí, se inscreva no nosso canal. Toda semana estamos colocando um vídeo novo. Um forte abraço e a gente se vê por aqui.